Tô chegando na minha Nutri para bater um papo com ela. Eu queria falar um pouquinho sobre envelhecer bem, e aí acho que entra um pouco, que é uma dúvida minha, essa questão dos superfoods, como a gente pode usar a alimentação para envelhecer melhor. Perfeito, perfeito. Quando a gente fala do envelhecer saudável, é começar agora a se preocupar, tá? Independente da idade que você tem, né? Você é super nova, mas já tem todo esse cuidado, porque a gente está falando de prevenção. Com o passar dos anos, a gente vai enfraquecendo as nossas células, elas vão falecendo, né? Elas vão perdendo a energia. E hoje a gente tem aí mais do que comprovado que quem comanda tudo dentro do nosso organismo são as mitocôndrias. Então a gente precisa aumentar a oferta de nutrientes para dentro dessa célula, para ter um booster e ela conseguir se regenerar, né? Para ela conseguir se recuperar mais rápido. Então ela vai ficando fraquinha, a gente injeta nutriente, ela se recupera mais rápido e é isso que combate o envelhecimento, que está atrelado à produção de radicais livres, né? Então a gente produz naturalmente radicais livres para nossa defesa. O problema é quando a gente produz em excesso. E como que a gente produz em excesso? Tanto pela questão que não depende da gente, que é a exposição do meio externo, do meio ambiente, então poluição, né, todo estresse, luz, coisas que é difícil da gente ter esse controle, né? Aí a gente passa aquela exposição que às vezes vem por falta de conhecimento, ou como por exemplo, plástico, né, com assim, muitos contaminantes, o fitalato no plástico, que é extremamente, inclusive tem uma interferência muito grande na fertilidade da mulher, então vai também enfraquecendo aí a parte ovariana, toda a questão ali hormonal da mulher. E aí não é um plástico só da garrafinha de água, é o plástico que a gente guarda os alimentos, porque a gente tem contaminantes, tem metais químicos, tem compostos químicos que aumenta a produção de radicais livres. Então é como se nosso corpo precisasse se defender. Maquiagem, né? Então a questão é a gente buscar esse equilíbrio. E o estresse também, né? Então assim, eu tô só nomeando um pouquinho das coisas que a gente às vezes sabe, mas ainda não tem aquela mudança, né? Então eu falo que tudo precisa ter cautela e tudo precisa ter equilíbrio. A partir do momento que você conhece aquela informação, aí cabe a você ter a mudança, né? Então, não precisa fazer unha toda semana, dá um intervalinho. Entendi. Quando você tem a oportunidade de ter uma maquiagem, um produto orgânico, que não tem esses compostos químicos, você está envelhecendo de forma saudável. O que a gente precisa é ter um bom consumo de antioxidantes, tá? Os antioxidantes são as vitaminas, minerais, os polifenóis, os superfoods. O nome já diz. Super alimento, né? Então, a gente tem uma concentração muito boa desses antioxidantes em pequenas porções. Então, a medicina tem avançado demais nas pesquisas. Eu acho tão lindo, porque tudo está na natureza, tudo está nos compostos das plantas, né, em extratos, nos alimentos, que são os superfoods. Então, citando alguns deles, a gente tem a cúrcuma, a gente tem a espirulina, a clorela, a canela, gengibre, então maca peruana, e aí vai, a lista é enorme. Eu até queria aproveitar, porque eu sei que, né, alguns são bem focados na saúde da mulher, e a maca peruana a gente ouve falar muito, né, o que é importante. Perfeito. Né, Imagina que a gente precisa de todos eles, né, só que a gente tem aí alguns com funções um pouco mais específicas. Então a maca peruana, ela tem aí uma influência na produção de testosterona, mas não é de uma forma gigante, não, mas é você ofertar essa quantidade pequena todos os dias, né? Aquele pouquinho todos os dias, que você vai ajudar o seu corpo a sintetizar naturalmente essa produção de testosterona. E aí, aproveitando, Gabi, que eu queria falar também, que você contasse um pouco para nós,
que foi uma coisa que na nossa última consulta você abordou muito e eu achei muito interessante a forma como você esclareceu isso pra mim. Tá. Da nutrição, né, que antes a gente olhava muito a questão de conta, pura e simplesmente, de caloria, né, e esquecia um pouco da qualidade nutricional. Depois passamos um tempo em que olhamos só a qualidade nutricional e esquecemos da conta. E aí você me falou muito desse equilíbrio e inclusive fez a minha dieta e eu comentei até com as pessoas que me acompanham sobre a dieta, porque eu achei que estava muito dentro do... Sim. Né, do meu dia a dia, isso é o que a gente busca, né? Perfeito. Me conta um pouco sobre isso. Cada ser humano tem uma conta, é igual conta de banco. Costumo fazer esse comparativo porque é a mesma coisa. E como que a gente chega nessa conta? Né? A nutrição é uma matemática, porque precisa ter o equilíbrio na distribuição dos macronutrientes e dos micros também. Os macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura. Tá. O que vai diferenciar de uma dieta para outra, de uma pessoa para outra, são as estratégias, que é a distribuição entre esses grupos que a gente comentou. Então, o que a gente leva em consideração falando da conta? Peso de massa muscular. Então, se a pessoa ela tem muito músculo, ela vai ter um metabolismo mais acelerado, ela vai gastar mais energia. Então, a gente leva em primeiro momento isso em consideração, somado ao fator de atividade. Fator de atividade, treino. Poucas pessoas sabem o que é o treino, né? O que é essa atividade física. Então eu exploro, eu pergunto desde assim, que horas que você sentou no primeiro aparelho e que horas que você saiu, porque tudo, eu treino 1 hora. Para mim é super relativo 1 hora. Quando eu fico muito confusa ou quando a pessoa ainda não está acostumada a falar sobre essas informações, eu entro em contato com um preparador físico, porque esse dado é muito importante, porque eu posso deixar de oferecer para ela a demanda certa de carboidrato e aí desencadear diversos outros fatores. E a rotina, onde entra horas de sono, onde entra a atividade de cada pessoa. O social, né? O social. Então, tudo isso é importante para a gente chegar nesse valor final. Então, quando a gente tem, que a gente chama de gasto energético total, é a partir daí que entra qual é o seu objetivo. Meu objetivo é perder gordura. 1 quilo de gordura são 7.700 calorias. E aí que começa toda essa matemática. E aí a gente começa a conversar com o paciente, entender o que ele está priorizando. Então a gente precisa agora de demanda de energia para também performance, que não quer cair o rendimento no treino. Vamos distribuir um pouco mais de carboidrato. Só que qual carboidrato? Quando entra a questão da qualidade, é a hora que você vai ofertar tudo na proporção certa com os micronutrientes, que é tudo isso que a gente está conversando. Então você chega na continha certa, que ela é sua. Quando o paciente fala assim, mas minha amiga quer, eu falo, manda a sua dieta mesmo, que ela não vai saber, né? O cardápio é super personalizado, ela não vai saber por onde começar, porque tem a necessidade ali de cada um. E a qualidade entra ali no ponto onde você vai priorizar sempre o alimento da melhor forma. Então, quando a gente consegue unir os dois, resultado é garantido. Gabi, outro assunto que eu queria te perguntar é sobre a questão do doce, do chocolate, do açúcar. Eu acho que nós mulheres somos mais formiguinhas, tendemos a ser, né, TPM, enfim. Existe benefício no chocolate mesmo, ou isso é lenda, não tem nada a ver? E, enfim, como consumir isso de uma forma equilibrada? Perfeito. Mas olha a boa notícia, a gente tem sim como contar com o chocolate, inclusive é uma recomendação muitas vezes. Eu coloco o chocolate na dieta do paciente, só que a questão é qual chocolate? Né? Porque a gente está falando aí dos benefícios do cacau. O cacau é riquíssimo em polifenóis, em compostos ali bioativos que têm diversos benefícios para o nosso organismo. Então, magnésio, selênio, vitaminas do complexo B. A gente tem coisa boa para aproveitar do chocolate, triptofano, que ajuda a relaxar. Só que é selecionando pela qualidade. Não é qualquer chocolate. Não é qualquer chocolate. Que chocolate é esse? Quanto maior for a concentração do cacau, mais benefício nutricional a gente vai ter e menos açúcar também. Um chocolate ideal, ele tem que ter até 3 ingredientes. Massa do cacau, açúcar, e
aí, às vezes, vem um cacau nibs, uma cafeína, um café, compostos de nibs de cacau, uma castanha, né? Até tenho aqui um exemplo, ó, um chocolate matcha com coco, com chia. Então, primeiro, o chocolate ele não precisa ter mais do que 3 ingredientes. Ah, vamos estender um pouquinho? Até 4? Até 4. Ah, mas tem açúcar. Não tem problema, tá? Esse açúcar ele pode ser o refinado, ele pode ser o de coco, ele pode ser o demerara. Não tem problema. 4 ingredientes, a gente tá falando de uma boa qualidade de chocolate. Tá. Agora, começou a aumentar o número de ingredientes e ainda ali no meio você encontrou gordura vegetal, isso não é chocolate. Uma massa tipo chocolate. Tá. Tá? E aí que tá o... Aí que tá o problema. O problema e o erro, né? Que às vezes a gente esquece de olhar, né? Isso. O rótulo. E é treino de paladar também, né, Treino de Ana? paladar, com certeza. Eu era uma pessoa que, sei lá, consumia maioria ao leite. Hoje em dia adoro chocolate, 70%. E juro, gente, de coração, adoro mesmo. Mas é isso, assim, eu vejo muito paciente Claro que assim, a gente tem momentos, né, Gabi? E aí isso E faz não tem parte do problema. equilíbrio. Óbvio que adoro um brigadeiro também. É isso. Faz parte, mas assim, é isso. no dia a dia, No dia a consumir essa dia, coisa então de quando a gente tá falando de qualidade. recomendação, né, você todo dia consumir 15, 20 gramas, são 3 quadradinhos, não tem problema nenhum, tá? A questão é a hora que isso começa a aumentar e você começa a partir para a escolha de um chocolate que não é saudável. Então, como é aquele brigadeiro, né, na casa da mãe, ou um pedaço de bolo, de chocolate, não tem problema porque são situações esporádicas. Mas para você ter e manter esse chocolate todos os dias, acima de 70%, no máximo aí 4 ingredientes, o ideal é 3, e um chocolate que não tenha gordura vegetal. Gabi, outra dúvida. Eu acho que a gente está sendo bombardeado com a questão do detox. Tudo é detox, até produtos detox por aí. Quando que eu devo fazer um detox? Quando que ele é válido e por onde assim começar? Por onde começar? Boa. Ficou como tudo, né? Num verdadeiro telefone sem fio do que é o detox. Porque na verdade a palavra detox, ela vem do detoxificar. Você tirar toxinas. Então é você por um período, e aí os estudos mostram que esse período é de 3 semanas, eliminar todos os alimentos, todos os compostos tóxicos. Tá. Isso você precisa de uma supervisão de um profissional que vai adequar dentro da quantidade energética que você precisa, no equilíbrio dos macronutrientes, e te apresentar realmente quem são esses alimentos tóxicos. Tá. Enfim, então precisa de uma orientação direcionada para um verdadeiro processo de detoxificação, tá? Então a gente precisa ter o olhar muito claro para isso. Agora, o detox que a gente ouve por aí, tomar suco verde, não é fazer detox, tá? E mesmo suco não é a melhor opção, né? E um suco detox mesmo, de verdade, ele não tem fruta. Tá? Então, assim, um suco que vai ter benefícios aí de compostos para o nosso organismo, ele não tem fruta. Então, aquele suco de salsão, que tá de super limão. em moda, né, Gabi? A gente pode chamar isso de um suco detox. Todo o restante é um suco verde, porque é de cor verde, acabou, tá? Gabi, amei! Eu também! Obrigada! Tão lindo de ver você aí tão madura, passando essa informação tão bacana. É muito bom estar aqui com você. Prazer sempre. É meu. Eu amo Prazer vir é aqui. Meu. Se deixar a gente ficar horas, né? Horas. Às vezes ela falava assim, Ana, então, vamos focar então o paciente chegou assim, né? Acabou o nosso tempo, mas olha, volta a próxima vez com um pouquinho mais de tempo, porque Muito a nutrição você entendeu super bem. Eu tenho certeza que você transmite isso para todo mundo que está ao seu redor. E é isso, eu falo que meus pacientes têm que se apaixonar por nutrição. Esse é meu propósito. Aqui, né? Mas adorei mesmo. Obrigada, minha linda. Conta sempre comigo. É muito bom poder... Vamos descomplicar, né, Ana? Parceiras, assim, isso, justamente para levar essa informação de uma forma leve, gostosa. Pro resto da vida. Pro resto da vida. É pro resto da vida. Obrigada. Que bom.